Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios teológicos, subsídios históricos, sociais, geográficos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora aprimorar sua aula ou agregar no seu plano de aula, aqui estaremos disponibilizando para você os subsídios da escola dominical. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, te agradeço pela sua inscrição, pelos comentários, pelos likes que vocês têm dado, têm contribuído para que o YouTube aceite e divulgue e tenha um mercado melhor para a divulgação desse trabalho que é o canal EBD em Ação. E você que está chegando agora no canal e ainda não é um inscrito, eu convido te a inscrever-se, clique lá, inscreva-se. Depois você dá um likezinho, à medida que você for assistindo e os vídeos for falando contigo, vai dando um joinha. E também você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, então quando eu posto vídeos novos, você é notificado em primeira mão. Você recebe eles, é notificado a abrir, a assistir, a divulgar em primeira mão. E você então pode ter acesso a estes materiais. Se você quiser assistir aos trimestres passados de 2018, eles estão disponibilizados através de playlists, que são pastas pequenas com os vídeos do trimestre inteiro. Então você acesse essas pastas, assista aos vídeos dos assuntos dos trimestres e pode divulgar, compartilhar, fazer bom uso exatamente para nós estes vídeos e estes comentários com estes subsídios. A lição 6, datada do dia 10 de fevereiro de 2019, tem como título Quem domina a sua mente. O texto áureo está em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a verdade prática, os substantivos mente, sentimento, entendimento, pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. Na introdução da carta, Paulo está dizendo para os filipenses sobre esta nova vida. Paulo está dizendo sobre essa nova vida, sobre o novo ser, sobre a transformação. A metanoia, que significa transformação. Qual que é a característica de uma pessoa transformada? Como que deve comportar-se o cristão transformado? Qual o pensamento, qual as atitudes? Então, essas características de um cristão transformado. No primeiro tópico, sobre a epístola aos Filipenses, primeiro nós temos a parte histórica da carta. Paulo faz um destaque à amizade, ao amor recíproco, principalmente que ele recebe de Epafrodito, porque a igreja de Filipo, ela havia ajudado Paulo nas suas necessidades. Então Paulo está congratulando sobre essa questão da igreja ter a amizade forte, ter um sustento prático, ser pessoas que vivam em comunhão. A igreja de Filipo, ela não está envolvida em heresias, nem em questões judaizantes, mas ela precisa de conselhos práticos, porque ela amadureceu rapidamente. Então ela precisa de conselhos, precisam de elogio, conforme Paulo está elogiando, que eles vão bem, na caminhada bem, e ainda dá algumas diretrizes, como eles continuar nessa maturidade cristã. São as características que Paulo está delimitando na carta aos Filipenses. Filipenses, os ensinos são práticos. Paulo está dizendo dos ensinos práticos, da vivência espiritual, como viver em comunidade, como comportar-se piedosamente, o pensamento adequado sobre isto que norteia a carta de Paulo aos Filipenses. Sobre a mente no contexto bíblico, no Antigo e no Novo Testamento, principalmente nos períodos bíblicos, a mente ela tinha esse entendimento de intelecto, de pensamento, de sentido, voltado mais ao sistema cognitivo. O que era a mente? A mente é a inteligência humana. Então, nesse primeiro ponto, mente nesse período. Conservar a mente significa o entendimento humano. Como que eu entendo as questões humanas, as questões sociais, as questões relacionais, questões familiares, quanto à questão espiritual. O intelecto, onde vem a inteligência, são as faculdades da alma que às vezes colocamos como razão. Tanto o espírito quanto a alma, eles têm essas faculdades da razão, do raciocínio, da inteligência.
Quando Paulo ele diz assim que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto racional. Está falando da razão, está falando do raciocínio, da inteligência. Quer dizer, oferecer a Deus um culto que você sabe por que oferece esse culto. Por que oferecemos o culto? Qual o objetivo de você, de nós irmos para o templo todos os finais de semana? Ah, eu vou porque minha mãe vai, meu pai era, minha mãe era, meu avô era cristão, então eu também sou. Então não é uma resposta convincente ou com inteligência. Mas quando descobrimos a razão de estarmos na presença de Deus para cultuar, é isso que Paulo está dizendo. Isso chama-se inteligência, saber a razão. Se é dizimista, por que sou dizimista? Ah, porque se eu não der o dízimo, meu nome não aparece no livro dos inscritos, ou dos dizimistas. Não, também não é uma resposta convincente e nem é uma questão de dizimar de uma forma inteligente. Então nós devemos saber a razão. Por quê? Por que oferecemos o culto racional, sabendo quem é Deus e quem somos? O que devemos a Deus, o que prestamos a Deus. Então no primeiro momento aqui, a carta a Filipenses, quando ela fala de mente, ela fala de raciocínio, fala de inteligência, fala de sentimentos, fala de razão. Então, nesse contexto, a mente ela tem esse sentido de cognição, sentido cognitivo, a inteligência humana. O ser humano ele é o único ser criado por Deus que sabe do passado, tem ciente do presente e sabe do futuro. Pelo menos nós sabemos para onde vamos, sabemos o que acontecerá depois da morte, projetamos o nosso futuro, temos a história do nosso passado porque construímos ela através do presente. Então sabemos dos tempos, isso chama-se a inteligência humana. São as faculdades da alma, a faculdade do espírito. No âmbito espiritual nós sabemos, pela fé cremos em Deus, sabemos quem Ele é pela Bíblia, entendemos, aprendemos, isso é inteligência, aprendemos através da Bíblia, dos ensinos bíblicos, quem é esse Deus grandioso e soberano pelo qual servimos. Então é através da faculdade do espírito. E as faculdades da alma, como alguém já disse, é a janela do corpo que entra em contato com esse mundo, o mundo social. Entendemos o mundo político, o mundo econômico, o mundo das relações das pessoas, da inteligência. E isto é chamado, nesse primeiro momento, de mente em Colossenses. Então, quando Paulo ele se refere a isso, ao raciocínio, à inteligência, nesse caso, para os filipenses, ele está dizendo do eu interior, eu regenerado, o eu alma, o eu que está dentro desse corpo, que é o invólucro da alma. O corpo é o invólucro da alma. O corpo sem a alma ele não é nada, é inerte. Você pode fazer o que quiser que o corpo não tem sentido nenhum sem o espírito, sem a alma inserida nele. Agora, o eu interior, esse, principalmente regenerado, ele tem características a ser seguidos. Tem normas a ser aceitos, tem preceitos a ser aprendidos. E esses preceitos são bíblicos. Esses preceitos, eles exigem pensamentos adequados, conforme o pensamento de Cristo. E é direcionado o nosso pensamento para as coisas do alto, pensar na cidade, os relacionamentos diferentes do eu que não é regenerado. O eu não regenerado, ele guarda mágoa, guarda ódio, guarda rancor. O eu não regenerado, ele faz distinção, discriminação. O eu regenerado abraça todos, ele é vivido pelo amor. E a base pela qual nós seguimos o exemplo é o exemplo de Cristo, pensar como Cristo pensou. E a forma que Cristo pensava era: o ser humano é o maior valor. O maior valor da vida é a alma humana. Uma alma vale muito. E amar essa alma, tentar regenerá-la através da palavra, era a missão de Cristo. E ele designou isso para os seus discípulos. A lição diz: a mente como forma de pensar. Como que Cristo pensava? É lógico que para os que o traíam, como Judas e Pedro, Cristo pensava em oferecer o perdão, não discriminá-lo. Após a traição de Pedro, Cristo procura ele, concede o perdão e dá a ele o cargo de liderança: apacenta os meus cordeiros. E ele foi colocado como líder da igreja em Jerusalém. Agora, será se pensamos igual a Cristo? Às vezes, quando as pessoas falham com nós, traem-nos, como Pedro, a primeira coisa que fazemos é riscar da nossa lista de amizade. Como cristão até dizemos assim: ele está perdoado, mas não quero mais conversa com ele. Então pensar como Cristo pensou é trazer a restauração.
Ele perdoava as pessoas, não condenava as pessoas, condenava o pecado, as atitudes, mas sempre amando as pessoas e procurando restaurá-las, resgatá-las. A mente de Cristo. A mente de Cristo era pura, sem pecado. A nossa mente deve ser voltada para buscar essa perfeição, porque o próprio escritor, Paulo, disse aos Efésios, no capítulo 4, que ele, Jesus, deu uns para pastores, doutores, profetas, evangelistas, presbíteros, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Nós já somos santos, mas buscar a perfeição no Senhor, buscar olhar para Jesus, como diz a carta aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O nosso exemplo maior é Cristo. E Paulo diz isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a mente de Cristo. Terceiro ponto, a lição fala do Espírito. Nesse caso, o Espírito, né, na lição e na carta aos Filipenses, ele vem de uma forma metafórica. Por exemplo, espírito de mansidão. Não é que a mansidão seja um espírito. Espírito de tristeza, não que a tristeza seja um espírito, são formas metafóricas de falar do espírito. Às vezes a Bíblia chama a alma de espírito, chama o espírito de alma, o sentimento de espírito, então é uma variação. Mas nesse caso está dizendo exatamente disso. O espírito de mansidão quer dizer o cristão, o pensamento dele, as atitudes dele, as características interiores são embasadas através do Espírito de Deus, a mansidão. Responder, Pedro diz isso, de forma que saibamos responder com mansidão aqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé. Então são formas de falar do Espírito que são metafóricas. Lógico que existe o Espírito do homem, a Bíblia fala disso, o Espírito de Deus, os espíritos malignos, espíritos enganadores, espírito do anticristo que já opera no mundo. Então são distinções para a palavra Espírito, que é o pneuma. No caso do homem, o nosso espírito é a parte imaterial. No caso do homem, o espírito é a ligação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito, porque são partes imateriais que se comunicam. O espírito do homem é onde fica as faculdades do espírito, a fé, a razão também, a consciência. Então é onde cremos em Deus através do Espírito. Desenvolvemos a fé através do Espírito que Deus nos deu. Entramos em contato com o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus revela alguma coisa, revela para o nosso espírito, que transmite para a alma, que reflete no corpo. Quando Deus nos dá alguma visão, a visão vem para o nosso espírito, que é transmitido para a alma, que reflete no corpo. Profecias, tudo é a ligação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Isto é chamado de a comunhão, koinonia, com o nosso Deus. O elo de ligação entre Deus e nós é o Espírito de Deus e nosso espírito. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus habita no nosso ser. Então a lição ela traz essas questões do espírito, mostrando sobre as questões espirituais. Se nós somos seres espirituais nesse sentido, então comunicamos as coisas do Espírito de Deus. Então nós vamos desenvolver a mansidão, vamos pensar nas coisas do alto, pensar em coisas boas, pensar em coisas espirituais. Se somos seres com espírito transformado, vamos pensar nas coisas do alto, nas transcendências, nas palavras de Deus, como diz o salmista, a tua lei medita de dia e de noite. Então é assim a questão do pensamento, da atitude, da relação e da característica do cristão, conforme Paulo escreve para aos Filipenses. A palavra coração na Bíblia ela tem também diversos termos. Por exemplo, o coração mesmo, que é a bomba de carne que bombeia o sangue para o corpo. Essa é a parte material. Mas a Bíblia chama de a alma de coração. A Bíblia chama o espírito de coração, a mente de coração, as vontades de coração, a inteligência humana de coração. Por quê? Porque nesse período a medicina ainda não estava tão avançada. Período bíblico. Então o coração era a parte mais importante do ser humano. Então quando o coração de um humano parava de bater, era o final. Era a morte. Então o coração era a parte mais importante. Hoje em dia as pessoas já não têm o coração como a parte mais importante do corpo. Coração como bomba de carne, porque se ele der problema, há o transplante de coração e que são muito bem sucedidos. Mas o cérebro, hoje sabemos que o cérebro é a parte que mais intriga o ser humano, a parte do corpo, são milhões de neurônios que possui o cérebro. E as pessoas ficam intrigadas com a finalidade de cada neurônio desse. Então é uma complexidade, falando da plasticidade cerebral. Hoje a ciência que está em voga já é a neurociência, como se
pensa o homem, aonde está o pensamento no cérebro, aonde está a inteligência no cérebro, porque a parte material, que é a alma e o espírito, a medicina ainda não consegue pôr a mão, porque a medicina trabalha com métodos evidentes. Os métodos têm que ser visíveis, têm que ser comprovados, têm que se levar ao laboratório. E uma alma não é submetida ao laboratório, nem um espírito, nem a fé. Então eles trabalham com a matéria, com comprovações comprobatórias, com probabilidades. Então por isso essa dificuldade de entender que é a alma que atua no cérebro. Todavia a Bíblia ela mostra a questão do coração, falando como vontades, falando como inteligência humana, falando como a alma humana, por causa da importância do coração nesse período bíblico. O coração era importante, era vital para a vida. Sem um coração as pessoas não sobreviveriam. Então, de tal forma que, metaforicamente, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não o coração da bomba de carne. Claro que esse também deve ser cuidado. Quando a Bíblia diz assim, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não significa que vamos abrir o coração bomba de carne e colocar a palavra lá dentro, mas está falando da alma, da mente. Guardar na mente, guardar na memória, guardar na procedência da vida, nas saídas da vida, a palavra de Deus. Então é esse coração dos sentimentos, da inteligência, das vontades, da alma, dos sentimentos da alma. A alma tem essas faculdades também, a inteligência, as vontades. Essas vontades devem ser resguardadas. Não a vontade para o mundo, esse desejo pecaminoso. Não a vontade para fazer as coisas contrárias à natureza divina. Não é esse tipo de vontade. Mas mortificar essas obras da carne, que as obras da carne elas são manifestas em cada um. Todos nós temos a obra da carne. Agora, essas obras da carne elas não são arrancadas. Elas devem ser mortificadas. Nós devemos dominá-la através do Espírito de Deus. E é dominando esses desejos, essas atitudes, esses atos com a palavra e a fruto do Espírito na nossa vida que nós vamos mortificar as obras da carne. Vamos ter o controle sobre o desejo. Controlar o nosso pensamento, controlar a nossa fala, controlar as nossas atitudes, deve ser controlado. Isso é chamado de temperamento, isso é chamado na Bíblia de domínio próprio, a gente se dominar. Uma coisa que vamos falar, pensamos duas vezes e não falamos. Queremos cometer, pensamos duas vezes e decidimos não cometer. Ter o domínio desse eu interior que quer ser dominado por as obras da carne. Mas que a Bíblia diz que essas obras da carne devem ser mortificadas. O homem velho não deve sobreviver ao novo homem. Mas o novo homem, sim, tem o domínio. Nascemos de novo. Quando fala desse novo nascimento, é com pensamentos diferentes do que tínhamos, atitudes diferentes do que tínhamos, procedências diferentes e assim sucessivamente. Então é sobre este coração que Paulo está dizendo aos Filipenses. Sobre a mente de Cristo, no tópico 3, esse sentimento de alegria que Paulo fala, viver em alegria, as questões da ansiedade, também Paulo trata sobre essas questões da ansiedade, as pessoas viverem ansiosas, viverem sem a paz, que ele retrata aqui, a nossa gratidão, a nossa paz com Deus. Vamos falar tudo nesse contexto aqui sobre a mente de Cristo no terceiro tópico. Qual que é a procedência nossa? Nós vivemos em um mundo que somos afetados e às vezes estamos ansiosos demais e a ansiedade pode nos levar ao estresse. E o estresse, se não cuidado, leva à depressão. E a depressão, se não for um cristão convicto, às vezes leva ao suicídio. São mais de 350 milhões no mundo que sofrem da depressão. E entre esse, todos os anos, 1 milhão de pessoas se suicidam. E conforme as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a metade desses 1 milhão, 500 mil pessoas morrem em decorrência da depressão. Então Paulo está alertando aos cristãos, não só a igreja de Filipos, mas chega até nós. Nós vivemos nesse mundo onde as pessoas, milhões de desempregados, estão ansiosamente buscando por um emprego, estão preocupados diuturnamente, a mente trabalhando, conforme Augusto Cury fala sobre o pensamento acelerado, ficam pensando o que eu vou dar de comer amanhã para os meus filhos, como que eu vou pagar as minhas contas se eu não tenho dinheiro, aonde eu vou buscar uma saída para arrumar um aluguel, para pagar as dívidas, os credores estão batendo. Então o pensamento sobre essas questões sociais, fatores sociais, é um fator social, às vezes nos leva a pensar agudamente e nos leva ao estresse, não vemos saída, estamos ansiosos com isso. Estamos ansiosos com isso. E essa ansiedade, se ela não for colocada para Cristo, para podermos descansar e dormir em paz,
vai nos preocupar, vai tirar-nos o sono, a fome, até mesmo as questões relacionais, questões familiares, questões conjugais, questões com os amigos, questões com a igreja. Vamos deixar isso para segundo plano, não queremos mais as relações sociais e prejudica a alma humana, e essa alma vai se enfermar com a depressão. Então Paulo está dizendo sobre esta ansiedade, o controle da ansiedade. Buscar a paz de Cristo, ter a mente de Cristo, ter o controle do corpo através da mente de Cristo. Confiar em Cristo. Quando Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, é confiar nele, na resposta dele. Todos nós temos problemas, mas a questão é como lidamos com os nossos problemas. Alguns não sabem lidar com os problemas, e os problemas são o final da carreira para essas pessoas. E muitas delas desistem da carreira espiritual, da caminhada espiritual, da confiança em Cristo. Muitas delas desistem da sua fé, já não creem mais, não veem mais saída, não têm luz no fundo do túnel. E nós só podemos ter uma segurança, só podemos ter raiz, podemos estar arraigados em Cristo se estudarmos a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que fala da ansiedade, que fala das preocupações, que fala de todas as questões emocionais do ser humano. A Bíblia fala disso. E isso deve ser tratado, se a gente tiver fé, através da palavra e com a cura de Cristo. Mas se tivermos possibilidade também de ir ao médico para uma consulta psicológica, podemos, devemos. Cristo disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, se estamos doentes, porque a depressão hoje é considerada como uma doença, não uma doença de outro mundo, mas uma doença qualquer. Se estamos com um resfriado e vamos a uma farmácia em busca de um remédio, vamos a uma consulta médica por causa de uma dor de cabeça, de uma febre que não passa, a estresse, a depressão, a ansiedade, também tem os médicos que tratam dessas questões comportamentais. A psicologia está aí para isso. Alguns acham que psiquiatria, psicologia, psicanálise são coisas de louco. Só os loucos devem procurar o psicólogo. Se eu for lá é porque eu estou aceitando a minha loucura. Não, não é nada disso. Hoje nós sabemos da saúde mental. É necessário a saúde mental. Que os seus sentimentos estejam sadios. A alma precisa de uma saúde. O espírito precisa de uma saúde espiritual. E então essas lições vêm para canalizar isso, para as pessoas estarem bem. Cristo curava as pessoas de tristeza. Paulo ele não está reclamando de quem se entristece. Todos nós estamos nessa vida e somos suscetíveis a sofrer de tristezas. Está triste. Agora, Paulo diz que não devemos viver em tristeza. O coração contrito, coração com tristeza continuamente, não. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, se nós temos a alegria do Senhor, a força, a alegria da salvação, por que viver em tristeza? Podemos entristecer, mas não viver entristecido. Podemos desanimar em certo momento, mas não viver uma vida de desânimo. Se o ânimo é o agente ativador do ser, ativa o ser para ele ser alguém, ser uma personalidade, ser uma pessoa cristã, uma pessoa que tem perspectiva. Então, não viver em desanimado. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, vamos buscar esse bom ânimo para conseguir vencer as aflições. E por último, Paulo fala sobre a paz de Cristo. Dormir em paz, sabendo que Deus pode solucionar o nosso problema, que Ele é o provedor, é a melhor coisa. Entrega o teu caminho, o salmista dizia isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confiança, a palavra fé, traduzida ali foi confiança. Confiar nele, confiar os problemas nele. Confiar dificuldades nele. Ou nós não cremos que Cristo pode fazer as coisas. Nós não cremos em milagres. Não cremos em uma saída onde não há saída. Às vezes estamos sem saída para a saúde. O médico já desenganou. E falamos que Cristo é o médico dos médicos. Por que não confiar nele? Colocar fé, dizendo, eu vou receber esta bênção de Deus. Às vezes nós estamos desempregados, sem o que comer, sem o que fazer. Não vemos portas nem nada, mas entregar, lançar para Deus a ansiedade, essa preocupação, ó, Deus está contigo, eu vou dormir e eu confio em Ti, quero dormir em paz, buscar essa paz interior, a paz de Cristo, o shalom, a paz. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus vem morar na nossa vida. Quando Ele vem morar, Ele vem com essa tranquilidade, essa paz, esta certeza da alma. E é disso que nós precisamos estar inteirado, estar consciente disso. O cristão precisa saber disso, porque ele não pode viver uma pessoa em insônia. Vai perturbar a sua alma, as insônia. Não consegue se comungar,
nem ter nos seus relacionamentos conjugais por causa desta preocupação. Tanto a mulher como o esposo preocupado. Sim, nós devemos preocupar, mas não viver esse desespero se servimos a um Deus que resolve os problemas. Então Paulo está trazendo uma carta rica aos filipenses e que atinge até nós, porque nós podemos viver situações semelhantes ao que os filipenses viviam naqueles dias. Eles viviam perseguições, eles viviam sendo achacados por causa da sua fé também. Viviam o seu momento intenso, assim como nós vivemos. Agora, Paulo aconselhou, deu um norte para eles, assim como a carta chega até nós, na igreja da atualidade, para entender os reais motivos que Deus quer falar com a nossa vida. Paulo fala do regozijo que devemos ter com o Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Ter o gozo da vida, o gozo da salvação, a alegria da salvação, a alegria dessa nossa alma, a alegria em meio às tribulações. Alguém mandou alguns pintores, artistas, desenhar a representação da paz. E alguns desenharam uma grama muito verde, muito calma, muito bonita, muito serena. E cada um foi tendo sua ideia do que era a paz para eles. Mas um outro chamou a atenção porque desenhou numa cachoeira revolta, uma cachoeira brava, embalando as árvores, e em uma árvore, um galho, perto da cachoeira, estava um pássaro cantando tranquilamente. E alguém disse, aonde que está a paz? E a paz está no pássaro. Apesar da tormenta das águas, apesar das ondas bravias, do vento bravio, da força da água, ele está tranquilo, está em paz, repousando sobre o galho, em confiança, cantarolando o seu cantar do dia. A paz, ela significa isso, não significa nem sempre que não teremos problemas nenhum, aflições nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, que tudo vai ser um mar tranquilo, vai ser um mar de rosa, não. A paz significa isso, como o salmista disse quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ainda no deserto da Judéia, cercado pelos párias da sociedade, longe da mãe, longe do pai, longe da família, dos filhos, e ele com essa saudade, 13 anos vivendo escondidos pelo deserto, porque Saul queria matá-lo. Ele não poderia ir nas manhãs dos templos para adorar na manhã sabática, não poderia estar em confraternização com a família, com os filhos, com os amigos, não poderia ir na cidade, sempre fugindo durante 13 longos anos no deserto, sol causticante, a tristeza, etc. E quando o exército cercou a caverna onde ele estava, ele disse para o Senhor, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. É isso que Paulo está expressando para os cristãos filipenses, dizendo que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa paz, os nossos anseios devem ser lançados a Ele. Ele é quem resolve os nossos problemas, Ele é a nossa saída. Cristo é o nosso baluarte e é a nossa rocha. Eis que assemelha-lo aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Semelhante ao homem que foi edificou a sua casa na rocha. Veio a tempestade, veio a força do vento, veio o mar. Quando passou, ele estava ali arraigado, porque a sua base era a rocha. A nossa base é a rocha de Cristo. Pensar como Cristo. Vamos ver como Cristo pensou? Qual que eram as atitudes de Cristo? Como que ele lidava com as dificuldades, com as adversidades? Está no Novo Testamento. Nós lendo e trazendo isso para a nossa vida, vamos ser cristãos melhores, viver uma perspectiva de um cristão conforme a Bíblia demonstra. A conclusão diz assim que quando nós mostramos as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso pensar, as nossas ações, reflete o que somos por dentro. E se somos cristãos verdadeiros, nós não trocamos esta vida de paz, de fidelidade, de amor ao nosso Deus por coisa nenhuma. Sabemos ter o controle, sabemos diferenciar, estamos arraigados em Cristo, lutamos por Ele, sofremos por Ele, porque a certeza de uma vida boa, de uma vida transformada, de uma vida tranquila, de uma comunhão com Deus, da paz, ela está em nós através do Espírito de Deus. Aí isso demonstra quem realmente nós somos. Como que vamos demonstrar quem somos, cristãos melhores ou não, cristãos fiéis ou não? Não é pela roupa, não é pelo falar, mas pelas atitudes, por aquilo que sai de dentro de nós. Isso reflete quem nós somos realmente, aquilo que pensamos. E isso é a transformação de Cristo. O Evangelho é isso, é boas novas, vida nova, atitude nova. Portanto, meu professor e minha professora, eu
te desejo neste domingo, nesta lição, uma lição abençoada, uma lição rica, uma lição com detalhes para que seus alunos cada dia mais e mais possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo te abençoe.